Neste módulo iremos adicionar elementos em nossa página. Acessando o nosso site, irei em editar página e editar através do UX Builder. E logo abrirá meu editor visual. Todos os elementos ficarão disponíveis na barra lateral esquerda do nosso site. E a visualização com a opção de edição direto no site, podendo arrastar para cima, para baixo, de acordo com o que você achar melhor. Através da barra lateral a gente consegue movimentar cada elemento, ou seja, numa linha eu consigo movimentar as colunas aqui de baixo e movimentar uma imagem para uma outra coluna, ou voltar, ou trazer o texto para a mesma coluna. Então assim você consegue, arrastando, configurar o site de acordo com o que você achar melhor. Então entenda que aqui seria um mapeamento através de seções, onde eu poderia adicionar elementos e, para caracterizar melhor, poderia adicionar seções da minha organização. Por exemplo, uma seção padrão, uma outra seção no dark, ou seja, com fundo escuro. Já tem até algumas pré-configurações, por exemplo, texto do lado esquerdo e uma imagem, texto do lado direito e uma imagem do lado esquerdo, ou algum outro elemento onde eu poderia adicionar em adicionar elementos. Quando estiver escrito mídia, eu poderia adicionar imagens, tanto no fundo quanto aqui. Lembrando que quando eu tenho uma seção, eu já consigo manipular o meu fundo. Caso eu queira deixar ele escuro, eu venho em cor, escolho a melhor cor para mim. Por exemplo, o preto. Por que aqui não ficou preto? Porque em overlay eu tenho esse branco aqui sobressaindo por cima do meu preto. Então eu posso reduzir a opacidade dele. Quando ele tem esses quadriculadinhos aqui é quando não tem fundo. Então, por exemplo, eu coloco um vermelho e consigo manipular a força que ele vai aparecer na minha página. Entendendo isso, eu posso manipular diversas coisas, como por exemplo, tirando a cor, eu vou selecionar uma imagem de fundo. Clicarei em selecionar e enviarei o meu arquivo dentro do meu computador. Pronto, quero carregar esta foto e clicarei no botão para usar essa imagem. Veja que a imagem já foi carregada no meu fundo. Eu poderei colocar uma cor branca para o texto sobressair, e para que ele apareça ainda mais, eu posso colocar uma sombra em cima da minha imagem. Lembrando que essas configurações são feitas através da seção. Então irei colocar um preto e definir a sombra por cima da minha imagem. Com isso a gente consegue fazer diversas coisas. Então eu irei voltar e visualizar o que eu tenho dentro da minha seção. Por exemplo, seção, eu vou ver em Options. Então vou renomear a minha seção para centro. E voltando, eu já consigo ver que essa seção é a minha seção de centro. Então é sempre bom, é fundamental deixar uma boa organização aqui. Por exemplo, irei adicionar uma nova seção. Ok, a seção padrão, sem nada, tá? Irei colocar ok. Em padding, para ele não ter esses espaços, eu vou colocar 0 pixels. Assim ele fica sem nenhum espaçamento. Irei jogar lá em cima e colocar o banner dentro da minha seção, ou seja, esse banner aqui. Assim eu consigo vir em opções e renomear essa seção para topo. Então eu já sei que essa seção é o topo. Essa aqui do meio, eu vou criar uma nova seção e vou nomeá-la de colunas. Vou aplicar, subir ela e vou jogar as minhas colunas dentro dessa seção. Então veja agora que nós temos 3 seções: o topo, as colunas e o centro. Assim eu consigo movimentá-las e diagramar meu site da forma que eu achar melhor. Por exemplo, jogando para cima, o topo para baixo, colunas para cima. Então eu consigo fazer tudo dentro do meu site. Porém deixarei desta forma aqui. Aqui em imagem eu consigo selecionar uma nova imagem e carregá-la aqui dentro. Então veja como é simples e fica bem harmonioso. Clicando sobre ela, eu teria algumas pré-configurações para isso. Por exemplo, colocando uma sombra através daqui. Repare que ela retira a sombra, ou parallax, que seria esse movimento de chegada da imagem e saída. Fica muito legal e bem interativo,
Aqui dando 2 cliques, eu poderei atualizar meu conteúdo. Aqui também em botões, conseguirei trocar a cor para primária, secundária, de alerta ou sucesso, aquelas cores que nós definimos no tema. E aqui escrever um novo título, com um link e um destino para abrir em nova página ou na mesma página. Pronto, aqui já adicionamos 3 elementos e já sabemos como controlar a posição de cada um deles. Clicando em adicionar novo elemento, terei diversos deles. Aí vai dar a sua criatividade para criar a melhor composição. Por exemplo, vídeos. Você consegue já adicionar vídeos, inserindo o link do YouTube, movê-los para cada coluna, para que fique do tamanho ideal, ou excluir e inserir em vez de um vídeo, uma galeria de fotos, onde clicando em Edit Gallery, adicionar a galeria, poderei selecionar as imagens que irei utilizar em minha galeria. Selecionarei, clicarei em adicionar a galeria, definirei a quantidade de colunas, apontar, ou seja, qual a ação que vai ser realizada quando eu clicar na imagem e o tamanho da miniatura. Colocarei médio para uma melhor definição. E aí vou atualizar a galeria. Veja que ela já carregou as 3 imagens aqui para mim. Irei definir 3 colunas aqui também. E descendo, consigo configurar o tamanho das minhas imagens, para que não fique desproporcional. Por exemplo, 1 por 1. Todas elas terão a mesma dimensão, tanto na altura quanto na largura, ficando bem mais harmônico. Então irei atualizar, dar um update e vendo na minha página, já tenho aqui a minha galeria. Então já vimos que através dos elementos conseguimos fazer quase tudo dentro de um site. Através de Flatsome Studio, teremos os mesmos elementos, porém já pré-programados. Por exemplo, caso eu não tenha nenhum conteúdo em minha página, então poderei deletar estes conteúdos e adicionar elementos de uma forma completa. Por exemplo, Flatsome Studio, Full Page, e aqui escolher qual me agrada mais, clicando somente em Import. E escolher se você também quer importar as imagens desse módulo em específico. Nesse caso, como estamos fazendo somente um teste, eu vou dar um Start importando sim as imagens deste módulo. Irá carregar. E olha só, eu já tenho tudo pronto somente para atualizar meus textos e imagens. Bem fácil, né? Loja. Lembre-se que você poderá adicionar seus textos diretamente no formato HTML entre as tags ou dando 2 cliques, editar como se fosse um Word. Também tendo a opção de inserir mídia aqui dentro do seu texto. Então é bem fácil. Caso você queira, poderá também deixar somente um módulo em específico dentro do seu conteúdo importado, inserindo todo o conteúdo e deletando as partes que não te agradam.
Então eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida em relação a adicionar elementos dentro da página. Elementos esses para compor um site que ficará bem harmonioso.